Muito bom, louvado seja Deus. Vamos à palavra de Deus. Eu convido a igreja a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Hoje nós veremos dos versos 35 até o verso de número 41. Nós estamos nessa série de mensagens, O que quer que eu faça, onde nós estamos vendo o próprio Deus que se fez servo e nos ensinou como nós devemos ser igreja. E o texto de hoje é um texto bem conhecido, é o texto em que Jesus ele acalma a tempestade. Marcos capítulo 4, dos versos 35 até o verso de número 41. Diz assim a palavra de Deus: Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: Passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles os levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos os seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos os despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nós clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito no nosso meio, Pai. Abra, Deus, o nosso coração, abra, Deus, o nosso entendimento, para que nós consigamos, Pai, enxergar todas as verdades, Pai, contidas aqui, e ressignifique, Pai, o nosso interior, que nós possamos sair daqui, Deus, muito melhores que nós entramos. Obrigado pelo privilégio, Deus, que nós podemos Te servir aqui nesse lugar. E essa oração que nós fazemos não é nos nossos méritos, fazemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos no domingo passado, no texto anterior a esse, Jesus falando sobre as parábolas da candeia, da semente e do grão de mostarda. Jesus, ele explica na parábola da candeia que assim como ela pode ser colocada fora do seu lugar, como debaixo talvez de um móvel, de uma cama, assim é o reino de Deus, até aquele momento de forma oculta. Por isso ele também ensinaria de forma oculta, de forma velada, através das parábolas. Para os que não fizessem parte do reino, eles viriam, mas não perceberiam. Eles ouviriam, mas não entenderiam. Ou seja, agora era de forma oculta, mas chegaria o dia em que a candeia seria posta onde? No lugar dela, no velador, no alto da casa, e lançaria luz a tudo e a todos. E da mesma forma que recebemos o que estava sendo dado, ou seja, o próprio Jesus, essa seria a mesma forma que eu e você seremos recebidos por Deus. Já na parábola da semente, Jesus ele vai explicar da mesma forma que o homem, ele não sabe como uma semente lançada no solo, ela germina, ela brota e cresce. Jesus diz que assim é o reino dos céus. Quer eu e você estejamos acordados ou dormindo, o crescimento do reino de Deus, assim como a semente germinada, compete apenas ao Senhor. Crescerá pela vontade do Pai. E por fim Jesus explica a parábola do grão de mostarda, comparando-a aos pequenos princípios que se tornam grandes quando se trata da vontade de Deus na minha e na sua vida. Assim como o grão pequenininho se transformará numa árvore frondosa que abrigará muitos pássaros debaixo das suas sombras, assim é o reino de Deus, que começou pequeno,
mas alcançará todas as nações da terra. E hoje, irmão, nós estamos diante desse texto emblemático, onde Jesus, ele acalma a tempestade. E eu gostaria de iniciar dizendo, irmãos, que as tempestades, as turbulências da minha e da sua vida, elas existem. Elas não só existem, como também são o quê? Inevitáveis. Ela chega para quem é rico, ela chega para quem é pobre, para o doutor, para o analfabeto, ela chega para os jovens, também chega para os mais experientes. As tempestades chegam para os crentes e também para todo descrente. Muitas vezes essas tempestades chegam e transformam toda a nossa vida. Vamos lá, talvez um acidente drástico, talvez um luto doloroso, talvez aí um divórcio amargo, uma perda financeira intensa, um problema crônico talvez com um filho, um vício que degrada. Sabe aquela situação que você jamais imaginaria que viria? Ela não só vem, mas ela entra e toma conta de toda a nossa vida. Nós não vivemos aqui nessa terra numa redoma de vidro. Nós não vivemos blindados às adversidades. E mesmo crentes em Cristo Jesus, mesmo salvos pela graça de Deus, nós estamos sujeitos às lutas, às batalhas, às aflições, às tribulações dessa vida. Meus irmãos, hoje existe teologias que irão afirmar falsamente que se você crê em Jesus verdadeiramente, a sua vida será um pleno sucesso. Sabe? Plena calmaria. Mas as tempestades, elas são inevitáveis. E também são inesperadas. Elas chegam de súbito, sem qualquer tipo de aviso prévio, sem que eu e você a percebamos. E muitas vezes, essas tempestades chegam e colocam a nossa vida, meu irmão, de perna para o ar. Vira tudo. Tudo fica de cabeça para baixo. Pensa comigo. Naquela pessoa que talvez vá ao médico para um exame de rotina, e ele sai de lá com a notícia que está com uma doença muito grave. Pensa aí comigo, talvez um casal de 25, 30 anos de harmonia, de paz num casamento, e de repente o marido cai em tentação, trai a esposa, ou a esposa também cai em tentação, trai o marido. Meus irmãos, isso tudo machuca, isso dói, isso fere, isso faz sangrar. E o que dizer dessa tempestade, irmãos, que anos atrás se abateu em cima dessa própria congregação, que sem aviso tomou todos de uma perplexidade assim, inimaginável, vendo toda a história com Deus se desvirtuar. A maioria das vezes nós não estamos alinhados, nós não estamos totalmente preparados para essas tempestades. Curiosamente, irmãos, quando Jesus e os discípulos entraram naquele barco, não havia tempestade, não havia. E quando eles estão no meio do trajeto, a tempestade chega. E não era só uma tempestade de chuva, era também tempestade de ventos. Por que tempestade de ventos? Se você não sabe, o mar da Galileia não é um mar de água salgada, como nós conhecemos, é um grande lago de água doce, que mede aí por volta de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. É um lagão bem grande. E é formado pelas águas que descem do degelo lá do Monte Hermon, pelo Rio Jordão, trazendo consigo o quê? Todos esses ventos gelados do Hermon. Como o mar da Galileia fica a cerca de 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo,
obviamente sua temperatura é o quê? Mais elevada. E o choque dos ventos frios com as altas temperaturas produzem grandes tormentos naquele lugar, até os dias de hoje. Eles pegam aquele barco no sentido oposto ao que eles estavam e são pegos de surpresa por essa tempestade imensa. As tempestades são assim, irmãos. Elas chegam sem dar aviso algum. Quantas vezes você, esposa, mãe, está em casa e corre para o varal porque a chuva está chegando? A tempestade é assim, ela chega sem dar aviso. E coloca as nossas vidas de ponta cabeça. Nos enchem de pavor por conta muitas vezes da gravidade da situação. E o texto nos diz que as ondas, elas eram tão grandes, tão violentas, que começaram o quê? A inundar o barco, inundar tudo. As tempestades da vida, elas não são só inevitáveis, elas também muitas vezes são inadministráveis, irmãos. Pensa comigo. Tempestade, isso não era um problema para aqueles pescadores experientes como eles. Eles estavam acostumados a esse tipo de situação, por pescar ali a vida inteira. Aquele mar ou aquele lago é como se fosse o quintal da casa deles, a área mais doméstica de todos ali. Eles conheciam cada lugar daquelas águas como a palma da mão. E os barcos, eles não eram, a gente fala, Jesus no barquinho. Irmãos, não era um barquinho. Era barco de pesca. E um barco de pesca naquela época tinha em média 2 metros de altura por 6 a 8 metros de comprimento. A arqueologia está aí, mostrando isso. E de repente a crise chega. E eles lá, tentando administrar ela, tentando conduzir o barco, eles tentam remar, mas a tempestade ficando cada vez mais pior, cada vez mais alvoroçando tudo. Meus irmãos, eles realmente se apavoraram, pois aquela tempestade não era uma tempestade comum. Era uma tormenta fora do normal. E como era no final de tarde, provavelmente, irmãos, já estava tudo escuro. Então, eles se deram conta que perderam o controle da situação. Talvez você aqui hoje esteja passando por alguma tempestade na sua vida. Talvez esteja passando por algum vento forte. E você está passando por algo comum, seja um problema talvez no casamento, seja um problema com o filho, pode ser a sua vida financeira, a saúde, a sua família. Nada que não seja assim tão inesperado, porque você convive com o problema. E de repente aquilo que é tão conhecido para você, que é tão familiar, começa a se tornar estranho. Aquilo que é tão comum começa a se agigantar diante de você. Algo que vai se tornar intransponível, fora do comum, fora do normal. E você que já lidou com as mesmas situações em outras ocasiões, e já saiu vitorioso sobre as mesmas situações, agora você não consegue fazer nada. O seu barco está literalmente à deriva. Você quer ir para frente, o barco vai e te puxa para trás. Você quer ir para a direita, ele vai e te joga para a esquerda. Sem controle algum. Muitas vezes, irmãos, os problemas das nossas vidas, eles são assim, inadministráveis. No livro de Atos, no capítulo 27, quando Paulo estava indo para Roma, a Bíblia nos diz que houve uma tempestade e o barco que ele estava, o navio que ele estava, ficou à deriva. A Bíblia diz que eles largaram o controle do barco e se deixaram levar, porque eles perderam o controle da situação. Mas preste atenção, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a nossa vida, ela muitas vezes aparenta estar como um barco à deriva e fora de controle, nunca se esqueça disso. Deus ainda está no controle de tudo. Amém, igreja? Deus ainda está no controle de tudo.
As tempestades são inevitáveis, elas são imprevisíveis, as tempestades são inadministráveis. Mas as tempestades também são instrutivas, são pedagógicas na minha e na sua vida. Elas ensinam muito. Irmãos, nós como crente em Cristo, nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em acaso. A Bíblia nos diz que nem um fio de cabelo sequer pode cair da minha e da sua cabeça sem que Deus permita. Uma folha, um pássaro, nada vem ao solo se Deus não consentir. Não é porque Deus permita que eu e você passemos por tempestades terríveis que isso significa o quê? Que Ele quer nos atormentar? Sabe o que Deus realmente quer? Ele quer o fortalecimento da minha e da sua alma, da minha e da sua fé. Deus quer que eu e você tenhamos um fortalecimento real na nossa fé. Que tenhamos experiências que nos façam chegar muito mais perto dEle. Quando eu e você nos voltamos para Deus para valer, quando eu e você colocamos os joelhos no chão, quebrantado, com lágrimas nos olhos, é em meio à tempestade, irmão. É em meio à tempestade. E elas são assim. Elas nos ensinam e muito. Por isso eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, não feche ela não, e acompanhe comigo novamente a leitura do verso 38. Nós podemos extrair algumas verdades preciosas para a minha e para a sua vida aqui. Lê novamente comigo, verso 38. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhes perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Meus irmãos, o texto nos afirma que Jesus tinha passado todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. Nós acabamos de ver isso nos últimos 2 sermões. E se você, talvez no seu trabalho, tem o hábito de falar com as pessoas o dia inteiro, irmãos, no fim do dia, como que provavelmente você estará? Exausto, cansado, querendo apenas um bom banho e a cabeça num travesseiro. E a Bíblia nos diz que Jesus, no final do dia, daquele dia, junto aos discípulos, disse: passemos para outra margem. Os discípulos então, eles despedem aquela multidão que ouvia Jesus, entram em todos os barcos, entram no barco, navegam no sentido oposto ao que eles estavam, e Jesus vai para o fundo do barco, pega um travesseiro, se ajeita e adormece. E eles continuam lá, navegar, quando de repente essa imensa tempestade aparece. Então o que eles fazem? Tentam administrar de qualquer forma. Eles tentam resolver aquele problema sozinho, na força do braço. Mas o problema, irmão, ele se agrava. Quando eles percebem que não darão conta daquela situação, que o mar começa a entrar dentro do barco, que as ondas se arremessam violentamente contra eles, que o risco de naufragar era iminente, o que eles fazem? Eles vão lá acordar Jesus. Primeiro, é tudo a minha e a sua força do braço. E depois eles vão lá acordar Jesus. E eles vêm com uma pergunta, irmãos, com um tom, sabe do quê? De censura. Mestre, não te importas que pereçamos? Irmãos, notem que isso aqui não é uma simples pergunta, não. Isso é uma censura. É quase uma acusação. Pensa comigo, vamos lá. Por que será que os discípulos fazem essa pergunta de desespero e de censura a Jesus? Não te importas? Tu não te importas conosco? Meus irmãos, eu e você, se você olhar para dentro de si, nós temos a mesma tendência. Quando eu e você passamos por algum problema que foge do nosso controle, seja na família, saúde, casamento, com filho, enfim, e o problema se agrava num ponto que você não vê mais saída.
A nossa sensação é que Deus, Ele não está fazendo o quê? Nada. Nada. Que Deus não está nem aí para mim e para você. Que Deus está o quê? Silêncio. Que Deus está o quê? Distante. Que Deus está o quê? Dormindo. E a pergunta que normalmente nós fazemos a Deus, se não verbalmente, mas dentro do nosso coração, é de censura também. Pô, não vai fazer nada? Estou aqui orando, clamando. E aí? O senhor não vai me socorrer? O senhor não está vendo, Deus, o tamanho do meu problema, da minha crise? O senhor não vai me ajudar? É isso mesmo? Irmãos, por que os discípulos fazem aquela pergunta num tom de censura? Aqui existem 3 razões. E aqui chegamos no primeiro ponto do sermão de hoje. Não era fácil para eles entenderem aquela situação. Pensa comigo. Eles foram para o outro lado, por quê? Por obediência a Jesus. E não porque eles queriam. Jesus deu uma ordem. Ele não fez um pedido. Jesus disse: passemos para o outro lado. Como é que vamos entender se quando nós estamos fazendo, se quando nós estamos fazendo algo, isso de fato é a vontade de Deus? Como é que nós vamos entender quando estamos andando no caminho do Senhor, em meio à sua presença, e do nada brota um problemão na frente, daqueles que você fala: Deus, tem misericórdia de mim. E você lá, na presença do Senhor. Difícil, né? Meus irmãos, entender a tempestade de Jonas é fácil. Jonas estava agindo contra a vontade de Deus. E Deus manda a tempestade para colocar Jonas de volta no caminho certo. Mas como entender que nós somos crentes fiéis, nós vamos à igreja, nós oramos, nós contribuímos financeiramente para a obra, nós somos piedosos, nós amamos nossos irmãos, nós adoramos somente a Deus, somente a Cristo. E agora você olha em volta e é aquela tempestade que não sai de cima de você. Aquele problema intransponível. Irmãos, não é fácil. Não é fácil entender isso. Pensa comigo, quando Paulo chega a Roma, ele escreve para a igreja de Filipos dizendo: meus irmãos, eu quero que saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso, para o avanço do Evangelho. Nossa, maravilha! Aí você pergunta a Paulo: como é que foi lá, Paulo, sua vida até isso daí? Foi tudo tranquilo, tudo agradável. Foi isso. Irmãos, quem conhece a história do apóstolo Paulo sabe muito bem que a vida dele foi tudo, menos uma vida tranquila. Paulo ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, abandonado lá em Tarso, apedrejado em Lícita. Ele foi dado como morto lá. Foi preso, açoitado na Macedônia. Ele foi enxotado, posto para fora, a pontapés em Tessalônica. Em Bereia, escorraçaram ele. Em Atenas, ele foi enxovalhado. Foi considerado um impostor lá em Corinto. Em Éfeso, ele encontrou lutas muito, mas muito maiores que as suas próprias forças. De volta a Jerusalém foi preso, enfrentou um naufrágio indo para Roma. Em Malta foi picado por uma serpente venenosa e chega a Roma algemado. Ele diz assim: mas saiba de uma coisa, tudo o que me aconteceu contribuíram para o crescimento do Evangelho. Isso é Deus, isso é graça. De apesar da tempestade, apesar da circunstância, você está com o foco no lugar certo, que é Cristo Jesus. E aqui chegamos no segundo ponto. Não era fácil para eles conciliar a urgência das suas necessidades com a demora no socorro de Deus. Não era.
Irmãos, nós temos muita dificuldade em lidar com o tempo de Deus. Essa é a realidade. Quantas pessoas estão orando por alguma causa mais de meses? Tem alguém aqui que está orando por alguma coisa mais de meses? Eu tenho certeza que sim. Anos? Eu também tenho certeza que sim. Conversão talvez do marido, da esposa, dos filhos, a volta de alguém para a casa de Deus, talvez uma enfermidade, uma crise no conjugal. Meses, anos, décadas orando. E a demora de Deus, irmãos, ela machuca. Ela machuca. Muitas vezes nós nos sentimos feridos com a demora de Deus. E aqui nós chegamos no terceiro ponto. Como conjugar os nossos piores problemas com o total silêncio de Deus? Eis a questão. Irmãos, o silêncio de Deus, ele grita muito mais alto do que qualquer barulho de onda, de vento, trovão, de tempestade. O silêncio de Deus, ele grita muito mais do que barulho de qualquer circunstância, na minha e na sua vida. Não é fácil estar passando por um problema. Aí a gente ora, a gente clama, a gente jejua, a gente chora. E os céus lá continuam em pleno silêncio. Você conhece a história de Jó? Um homem íntegro, honesto, se desviava do mal. E a Bíblia diz que por consentimento de Deus, Satanás ataca Jó. Jó perde seus bens, seus filhos, perde a saúde, perde o apoio da própria esposa. Jó perde o apoio dos amigos. Nós temos o quê? A visão de Jó, baseado naquela célebre frase que eu duvido se alguém aqui não disse um dia: temos que ter a paciência de quem? De Jó. Não é isso? Como se Jó tivesse esperado quietinho, calado, aguentando ali firme a sua dor, até Deus vir no seu encontro. A Bíblia nos diz que Jó não fez isso não, irmão. Jó gritou. Como Jó gritou. Jó disse: Deus, está doendo. Eu não aguento mais. Deus está machucando. Jó levantou aos céus inúmeras vezes a mesma pergunta: por que, meu Deus? Por que eu estou sofrendo? Por que isso está acontecendo na minha vida? Se eu vivo para fazer a tua vontade. Por quê? Por quê? Por que você não me mata de vez? Sabe o que Deus respondeu para ele? Nada. Silêncio total. Não houve uma explicação, não houve uma resposta de Deus sequer. E quando Deus decidiu romper o seu silêncio, Deus, ele não explicou nada para Jó. Absolutamente nada. Aliás, é Deus quem enche Jó de perguntas. Onde estavas tu, Jó, quando eu fiz os céus e a terra? Onde estava tu, Jó, quando eu fiz todo esse firmamento? E Deus, ele vai revelando através das perguntas toda a sua grandeza. E Jó, ele vai se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo, e reconhece a sua pequenez, reconhece a sua fragilidade diante de um Deus poderoso, majestoso. Então ele diz: agora eu sei, meu Deus, que tudo podes. E a Bíblia nos diz que no final do livro de Jó, Deus restaura tudo o que lhe foi arrancado, tudo o que lhe foi acometido. Deus o abençoa muito mais do que ele já era abençoado. Mas nenhuma explicação é dada por parte de Deus a ele. Nenhuma. Irmãos, presta atenção. Deus, ele não promete para mim, para você, explicação alguma. Deus nos promete restauração, reconciliação, renovo. Amém, igreja? Não explicação.
Acompanhe comigo a leitura do verso 39. E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e fez-se grande calmaria. Imagina a cena aqui, ó. Jesus calmamente levantando, e com a sua voz faz a tempestade cessar. Tanto a chuva quanto os ventos desaparecem instantaneamente. Mandou que o mar se calasse, milagrosamente as águas ficaram como um espelho. E um detalhe importante aqui é que Jesus em nenhum momento invoca o nome de Deus. E isso deixa os discípulos impressionados e ainda muito mais do que confusos. Pois todos os prodígios realizados pelos profetas que eles conheciam eram judeus, lembram? Eram feitos em quem? Em nome de quem? De Deus. E Cristo não mencionou o Senhor. Leia comigo o verso 40. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Meus irmãos, a pergunta que nós fazemos hoje é: se eu e você, presta atenção, se eu e você estivéssemos naquele barco, tenta imaginar, será que a nossa reação seria diferente dos discípulos? Provavelmente não. Eu creio que nós estaríamos muito mais desesperados do que eles, porque eles pelo menos eram experientes ali. Mas essa não era a grande pergunta. A grande pergunta era: por que aqueles discípulos deveriam ter fé ao invés de ter medo? Por que eles deveriam ter fé vendo tudo virar de ponta cabeça? A resposta está no verso 35. Leia comigo. Tarde, naquele dia, Jesus disse: passemos para o outro lado. Meus irmãos, Jesus disse: passemos para o outro lado. Qual que era o destino deles? O outro lado, a outra margem, e não o fundo. Sabe por que muitas vezes eu e você nós ficamos aflitos, irmão, angustiados? Porque nós não cremos, muitas vezes nós não cremos nas promessas de Deus na minha e na sua vida. Nós sempre ouvimos aqui que promessa de Deus e realidade é o quê? É a mesma coisa. Deus jamais deixa suas promessas caírem por terra, jamais. Em todas elas nós temos o quê? O amém. Em todas elas nós temos o sim de Deus. Irmãos, o nosso problema de medo é porque eu e você, na grande maioria das vezes, nós duvidamos. Lá no fundo do nosso coração, nós duvidamos. Nós duvidamos da palavra desse Deus que não falha. Um Deus que não pode falhar. Mas Ele prometeu que se nós nos mantivéssemos firmes, de luta em luta, de batalha em batalha, de fé em fé, nós entraremos na sua glória, amém? Entraremos na sua glória. Eles deveriam ter fé e não medo, por causa da presença de Jesus. Jesus estava com eles naquele barco, e Jesus é o Criador de tudo. Aquele barco, irmãos, jamais iria afundar, com Deus dos céus e da terra dentro dele. Jesus disse: eis que eu estou o quê? Convosco. Quantos dias? Alguns dias? Até quando? Todo sempre, irmão. Por todo sempre. Jesus, ele não prometeu ausência de tempestades, como muitos dizem por aí. Jesus prometeu a sua presença comigo e com você, em meio às tempestades, em meio aos problemas, em meio às adversidades. Ele não prometeu a ausência de lutas. Ele não prometeu a ausência de batalha.
Ele é o Deus que prometeu que quando a minha e a sua força acabar, Ele mesmo carrega eu e você nos seus braços. Isso Ele prometeu a mim e a você. O que Ele fazia naquele barco? Ele dormia. Ele dormia em paz. Irmão, vamos lá. Você acha que Jesus sabia daquela tempestade? É óbvio que sabia. Ele é o Deus onisciente, sabe de tudo. Sabe por que Jesus, sabendo daquela tempestade, ele dormia em paz? Porque ele confiava plenamente no cuidado de quem? Do Pai. Do Pai. Irmãos, o que é paz para mim e para você? O que é paz para nós? Paz não é você estar livre de problemas. Não é isso. Não é isso. Paz é confiança em meio aos problemas. Paz é você saber que mesmo a gente não tendo controle nenhum da situação, Deus está no controle. Isso é ter paz. Paz é saber que a tempestade ela pode ser maior que você, mas que ela também está debaixo da autoridade do nosso Deus. Amém? Leia comigo o verso 41. Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, o texto deixa claro que eles ainda não tinham entendido nada de quem era Jesus. Apesar deles terem visto diversas manifestações do seu poder, de presenciarem grandes curas, milagres inimagináveis, eles ainda não tinham a mínima noção de quem estava naquele barco com eles. Eles não tinham. O problema não foi o medo que sentiram com aquela tempestade. Quem que não ia ter medo ali, irmão? Vamos ser sinceros. O problema é não confiar que Jesus estava com eles e comigo e com você dentro da minha e da sua tempestade. Esse é o problema. Eu e você, irmãos, não precisamos ter medo. Precisamos ter fé. Amém? Ter fé. O nosso problema não é acreditar no que Jesus ele é capaz de fazer. O nosso grande problema é a nossa falta de fé em saber quem Ele é. Nós muitas vezes recorremos ao Jesus que faz e deixamos de lado o Jesus que é. Mas a boa notícia é que essa fé não é algo próprio meu e seu, não. Nós, seres humanos, nós não somos capazes de produzir fé alguma. Jamais. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios 2:8: porque pela graça o quê? Sois salvos. Mediante o quê? A fé. A fé em quem? Em Jesus. E isso não vem de vós. Isso é dom dado por Deus. Isso é graça. Tanto graça quanto fé não vem da gente, mas é um presente dado por Deus a mim e a você. Em Hebreus 11:1 há uma boa definição do que é fé. Lá diz assim: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que eu e você não conseguimos ver. Mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que eu não esteja sentindo, mesmo que eu não esteja percebendo nada, eu sei quem está lutando por mim quando as minhas forças acabaram. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É Ele, não é a força do nosso braço. Jesus ele não condena os discípulos pela falta de fé. Eles não escolhem outros por causa disso, pois Jesus sabia que aquilo que ele acabara de ocorrer fazia parte do quê? Do amadurecimento da fé de cada um deles. Que ia chegar a hora certa em que eles finalmente entenderiam quem era Cristo, quem estava com eles o tempo todo, inclusive naquele barco, que era o autor e consumador da fé deles, e também da minha e da sua. Tanto
que eles próprios, todos os discípulos, com exceção de João, pelo plano de Deus, foram mortos de formas cruéis por causa dessa fé. E nunca mais perguntaram se Jesus não se importava com eles. Meu irmão, minha irmã, eu não sei, de verdade, eu não sei como é que está a sua fé hoje. Não sei. Eu não sei no que de fato você acredita. Não sei. Mas o desejo nosso como irmão em Cristo Jesus, o desejo do meu coração, é que todos nós busquemos com sinceridade esse dom da fé. Peça isso a Deus, irmão. Nas suas orações, fala: Senhor, a minha fé é tão pouca, a minha fé é tão pequena, mas eu quero, Senhor, uma fé genuína, uma fé que o agrada, que isso seja uma verdade na minha vida. Peça isso, irmão. Isso é graça, Deus vai te abençoar. A fé que, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, seja saúde, trabalho, finança, família, morte, enfim, que nós possamos, acima de tudo, confiarmos e nos alegrarmos no Senhor em meio à tempestade, em meio à dificuldade. Pois só a fé em Cristo Jesus pode nos salvar do nosso maior problema. Nosso maior problema é a morte, irmão. Todos os outros problemas que nós temos, tudo isso não é nada perto desse problema. Mas, irmãos, aqui eu não estou falando de morte física, não, terrena, mas de morte espiritual. Essa sim é um problema, se você não tem Cristo na sua vida. Pois Ele mesmo a venceu e nos prometeu que todo aquele que permanecer nele não conhecerá essa morte, mas terá vida em abundância aqui na terra e também nos céus. Assim como Jonas, ele foi lançado no mar para acalmar a tempestade, acalmar a ira de Deus por conta da sua desobediência. Jesus, ele dá a sua própria vida naquela cruz, em obediência ao Pai, para aplacar a sua ira, que era para vir sobre mim e sobre você, para salvar a minha e a sua alma. Como não confiar num Deus desse, irmão? Ele está comigo e com você, todos os dias, por todo sempre. Amém? Não tenha medo. Ore, descanse, coloque a sua tempestade, o seu medo nas mãos de Deus e confie no Senhor. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Silêncio de Deus não significa abandono, não significa falta de importância. Silêncio de Deus significa que Ele continua no controle. Amém? Abaixe sua cabeça. Senhor,